Glória a Deus. A paz do Senhor. Boa noite. Se coloque sobre os seus pés. Abra no livro de Salmos 121. Salmos de número 121, por gentileza. Enquanto você vai se localizando, quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio e da pastora Keila, a qual eu tenho muito carinho e admiração. Também quero louvar a Deus por este ministério, por esta igreja tão abençoada que o Senhor nos apresentou. E muito feliz em poder retornar aqui a essa casa, se não casa de oração, para poder adorar e buscar o Senhor Jesus com a amada igreja. Quem encontrou Salmos de número 121, diga glória a Deus. E o texto vai dizer assim: Levantou os meus olhos para os montes, levanta os meus olhos para os montes, e pergunto, de onde me vem o socorro? Verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 3. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Verso 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Pode se assentar, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a igreja é sua, o povo é seu, os pastores pertencem ao Senhor. Meu Pai, fala com a tua igreja por meio da tua palavra, que o teu povo possa receber aquilo que somente o Senhor pode dar. Amarra o valente, lança no abismo, traz a direção, a revelação, alinha os ouvidos espirituais, para que o teu povo, meu Deus, receba a porção separada. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Livro de Salmos 121 é um livro a qual nós não sabemos a autoria de quem escreveu esse salmo, esse cântico, a qual vai ser intitulado com uma epígrafe como Cântico dos Degraus ou Cântico da Peregrinação. O Salmo de número 121 é um salmo para quem está transicionando, para quem está mudando de nível, para quem está passando por um deslocamento. E quando nós vamos olhar para o Salmo 121, nós vamos ver alguns pontos importantes que nos chamam a atenção. O primeiro ponto é que os estudiosos da época entendiam que esse salmo ele era recitado com 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que existia um levita que estava ligado a um culto no templo. O segundo ponto é que era um peregrino anônimo. E o terceiro ponto é que era um salmo coletivo, onde era usado dentro de uma liturgia pelo povo. Só que quando nós vamos olhar para esse Salmo 121, nós vamos perceber e entender que o principal aqui não é o autor do Salmo 121, mas o mais importante aqui é a espiritualidade em que esse salmista está trazendo no Salmo de número 121. E uma das coisas que me chamou a atenção dentro desse salmo é que, quando nós vamos estudar o seu contexto, diz alguns eruditos da Santa Sagrada Escritura, em que esse salmo foi recitado enquanto o povo de Israel estava indo celebrar uma festa no templo em Jerusalém. Jerusalém, ela ficava localizada geograficamente no alto. Então, todos aqueles que fossem para Jerusalém, eles tinham que subir. E isso me chama a atenção porque Jerusalém é conotada como a filha de Sião, como uma cidade espiritual nos nossos dias atuais. Então, quando nós queremos acessar um novo nível espiritual em Deus, a ideia nunca é descer, mas é subir. Todas as vezes que nós queremos romper em algumas atmosferas espirituais, automaticamente
quando nós descemos em oração, quando nós descemos em jejum, quando nós descemos em clamor, quando nós descemos em propósito, automaticamente o nosso nível vai aumentar, porque Jerusalém não está embaixo, Jerusalém está em cima. E quando nós vamos observar os Salmos de número 121, nós vamos ver que ele é um cântico de peregrinação, um cântico de romagem, um cântico dos degraus. E o que significa isso historicamente? Significa que o povo de Israel, quando ia para Jerusalém, eles iriam para celebrar basicamente 3 tipos de festa. A festa do Pentecoste, a festa da Páscoa ou a festa dos tabernáculos. Só que quando nós vamos ver a expressão do cântico da peregrinação do hebraico, a gente vai ver que é um cântico que pode significar o cântico da subida, o cântico da romaria ou o cântico dos degraus. Então é um cântico para quem está subindo e não para quem está descendo. E o Senhor falou para mim, Ingrid, para esse tempo e para essa nova estação, eu vou dar um cântico para o meu povo, em que eles vão subir de nível. Eu vou dar um cântico para o meu povo, em que eles vão cantar subindo os degraus. Porque a verdade é que as trevas, o mal, quer que você cante sempre na descida. Um cântico de derrota, um cântico de sofrimento. Quer que a gente fique na lamúria dos problemas e das dores. Mas o Senhor vai colocar um cântico novo em nossos lábios. O Senhor vai colocar um cântico novo na nossa boca. O Senhor vai colocar um cântico de louvor para que a gente possa entoar a Ele. E é tão interessante que quando nós vamos ver, existem algumas explicações para esse salmo, salmo de número 121. A primeira explicação que era uma peregrinação física, literal. E dentro dessa peregrinação, quando o povo está subindo até Jerusalém, eles vão enfrentar alguns desafios. O primeiro desafio que eles vão enfrentar é a dificuldade no caminho, é a dificuldade na estrada. O segundo ponto em que eles vão encontrar de desafio são as montanhas, porque para ir para Jerusalém, para a cidade santa, eles teriam que passar entre as montanhas, entre os montes. E o terceiro ponto é que eles teriam que enfrentar os assaltantes na estrada. E quem não lembra da história de Jesus contando da parábola que vinha um viajante, e no meio do caminho, ele foi ali atacado, pego de maneira inesperada por assaltantes, que quase o levaram à morte, descendo, aleluia, ou melhor, subindo para Jerusalém, e passando o sacerdote, ele passou de largo e não deu atenção, não socorreu aquele homem. Passando o levita, vendo aquele homem à beira da morte, ferido, machucado, também não deu ali o socorro devido. Mas passando um samaritano, vendo ele, colocou atadura em suas feridas, colocou em seu cavalo e o hospedou, e colocou ele aos cuidados daquela hospedaria, colocando vinho em suas feridas, e disse: tudo que ele gastar, quando eu retornar, eu pagarei. É muito interessante que quem está cuidando daquele samaritano, ou melhor, daquele viajante, não tem nome, não tem status, mas ele não vai ficar sem recompensa por cuidar de alguém que ele não conhece. Porque quem está confiando nele, a obra da restauração das feridas, da obra de cura dos machucados e de uma restituição de uma vida, vai receber todo o salário, todo o pagamento daquilo que ele está enfrentando como um investimento. Porque a verdade é que quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, a gente não entende o propósito, a gente não entende o plano, a gente não entende a dimensão do mistério. Mas uma coisa é fato: todos aqueles que trabalham para o Senhor serão recompensados. Porque digno é o obreiro do seu salário. Aleluia. E isso é muito gratificante, porque quando nós fazemos para o homem promete e não cumpre. Mas quando nós fazemos para Deus, Deus promete e cumpre. E Ele nunca despede de ninguém de mãos vazias. E quantas das vezes Deus colocou na minha e na tua mão
um ente querido. Deus colocou na minha e na tua mão um familiar. Deus colocou nas suas mãos um amigo, um irmão de igreja que não tem nem teu sangue, nem teu sobrenome. Mas o Senhor te entregou essa responsabilidade. E eu quero profetizar tudo aquilo que você está semeando nessa vida, tudo aquilo que você está fazendo para cuidar dessa vida, o Senhor vai te dar uma recompensa. Então, eles teriam que entender que para chegar em Jerusalém, eles teriam que enfrentar o sol forte de dia e o frio à noite. Eles teriam que passar não apenas pela dificuldade da estrada, dos assaltantes, ter que passar pelos montes que dificultaria a sua caminhada, mas eles também teriam que enfrentar a dificuldade do clima do ambiente. Eles não têm controle sobre o sol, eles não têm controle sobre a lua, mas eles estão sendo desafiados a caminhar para chegar em Jerusalém. Porque para ir para Jerusalém não tem como ir parado. Para ir para Jerusalém não tem como ir sentado. Tem que se movimentar. Então o Salmo de número 121 é o Salmo do movimento. Repita comigo, diga o Salmo de número 121. É o Salmo do movimento. Porque é um salmo que vai trabalhar uma jornada de fé. Não é apenas um movimento numa geografia, mas é um movimento de uma espiritualidade. Por quê? Porque ele é um salmo de elevação espiritual. Porque a pessoa que vai para ir para Jerusalém, ela começa em um nível e ela termina em outro. Ela começa iniciando com a dificuldade do trajeto. Depois ela vai travar uma dificuldade de desafio com assaltantes. E agora ela vai ter que encontrar a dificuldade do clima da geografia a qual ela não tem controle. Mas no final da sua caminhada, no final da sua peregrinação, no final da sua geografia, no final da estrada, no final da romaria, o segredo está no final, o segredo não está no meio e nem no início. No final, eles chegam em Jerusalém. No final, eles chegam no templo para adorar. No final, eles encontram um sacerdote que pode, junto com eles, levantar um altar de sacrifício e oferecer ao Senhor. O segredo não está no início do processo. O segredo não está no meio do processo. O segredo está no fim do processo. É por isso que Salomão vai dizer que o melhor das coisas não está no seu início, mas sim está no fim dela. É por isso que o salmista anônimo, ele começa com uma pergunta existencial. E qual é essa pergunta? Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Essa pergunta aqui, ele começa dizendo: eu estou elevando os meus olhos para os montes. Monte aqui representa perigo. Monte aqui representa incerteza. Monte aqui representa lugar de dificuldade. Mas acaba de vir uma resposta imediata. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Eu imagino aqui o salmista subindo para o templo, não sozinho, porque teria que ir em grupo para poder festejar ao Senhor, para poder adorar ao Senhor, para poder celebrar ao Senhor. Então esse salmista aqui, ele não está fazendo essa pergunta sozinha. Diz a pesquisa, diz os eruditos da Santa Sagrada Escritura, que há um uso litúrgico e responsivo nesse salmo. Por quê? Porque basicamente um peregrino pergunta e outro peregrino responde. Mas quando eles chegam no templo, quando eles chegam em Jerusalém, o sacerdote confirma com a promessa. É
mais ou menos assim. Os dois estão caminhando. Um pergunta: eu estou elevando os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro dessa caminhada? De onde me virá o socorro dos assaltantes? De onde me virá o socorro desse clima? Imagino eu parafraseando, o outro peregrino respondendo e dizendo: talvez você não sabe de onde vem o teu socorro, mas o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É uma explicação, é uma resposta num tom de declaração, de guarda e de proteção contínua. Então nós percebemos aqui que quando ele começa a entoar esse cântico, ele começa a dizer, porque ele guarda a sua entrada e a sua saída, ele guarda, aleluia, a tua alma e te protege de todo mal. Quando nós vamos olhar para a palavra guardar, ele se apresenta como um Deus que não somente guarda o caminho, mas ele também é o protetor constante, ele também é o vigilante que não dorme, ele também é aquele que guarda o agora e o para sempre. Ele não apenas guarda o futuro, mas ele também guarda o passado, porque ele está dizendo: eu sou o Senhor que guarda a sua entrada e a sua saída. Você sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você rompa ciclos. O inimigo não quer que você saia de cativeiros. O inimigo não quer que você saia de dimensões. É por isso que o peregrino que está caminhando com ele está dizendo: você não sabe de onde vem o seu socorro, mas eu sei que o meu socorro vem de quem criou o clima, de quem criou o sol, de quem criou a lua, de quem formou a criatura que pode ser até assaltante, mas tem domínio sobre ela, de quem criou esse monte. Se ele criou tudo, ele tem controle de tudo e vai nos livrar desse caminho. Deus está dizendo: eu vou te guardar da maldade daqueles que se dizem ser bons, guardar da inimizade daqueles que se dizem ser amigos, guardar daqueles que dizem ser irmãos, mas são invejosos. Eu guardo. E o Senhor está dizendo: para essa nova estação, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Por quê? Porque tem gente que acha que ficar guardado é ficar trancafiado. Estar guardado é permanecer preso. Ele te guarda, mas te guarda em movimento. Ele te guarda, mas ele te guarda em ação. Ele te guarda, mas te guarda enquanto você está andando. O que significa isso? Ele está dizendo: para esse ano, para essa estação, você vai precisar se movimentar. Você vai precisar tomar decisões. Vai orar, mas vai pôr o pé e Deus vai colocar o chão. Vai orar, mas você vai entrar na internet e vai abrir o seu CNPJ. Vai orar, mas você vai procurar um corretor e vai sair do aluguel e vai comprar tua casa e o teu apartamento. Vai orar, mas você vai numa concessionária e vai perguntar quanto que precisa dar de entrada para comprar um carro. O que significa isso? Eu sou o Senhor que não te levo para o futuro. Eu sou o Senhor que já estou te aguardando no teu futuro. Vem caminhando, porque eu estou guardando a tua saída. Sabe que Deus está dizendo? Não tem palavra que vai te amarrar, não tem olhar que vai te amarrar, não tem palavra de maldição de sacerdote que vai te prender. Se Deus já quebrou correntes, se Deus já tirou grilhões, se Deus já quebrou barreiras, para onde Ele está te levando, ninguém te segura mais. O Salmo de número 121, ele revela uma nova estação. Porque quem está em movimento com Deus
não caminha sozinho. Eu ouvi um post na rede social dizendo que quem é grande, quem é líder, caminha sozinho. Mentira. O diabo quis caminhar sozinho e causou uma rebelião nos céus. Quem caminha sozinho é quem é egoísta, é quem pensa em si mesmo. Nem Jesus, até o Gólgota, ele caminhou sozinho. Como homem, ele precisou de ajuda para levar uma cruz que não era dele. Existem níveis que o Senhor quer nos levar, que a gente só vai chegar se nós aceitarmos as ajudas que ele vai enviar. Simão Cirineu está subindo para o templo. Ele está subindo para adorar. Só que no meio do caminho, na rota da Via Dolorosa, um soldado romano puxa ele de maneira obrigatória para ajudar um detento, para ajudar um criminoso a carregar a cruz. Um símbolo de maldição. Estava ensanguentado. Jamais alguém poderia subir ao templo com vestes sujas. Imagino eu, aquele homem, sendo forçado pelos romanos para poder levar uma cruz que não era dele e que também não era do criminoso. Tendo que dar suporte para alguém que ele não conhecia. Mas no processo do caminho, ele estava indo para Jerusalém, mas no processo do caminho a rota muda e ele está subindo para o Gólgota. Em Jerusalém, ele ia subir para o sacerdote. Meu Deus, isso daqui é para quem é de Bíblia, a mente já está indo longe. Ele está indo para Jerusalém para poder ouvir Deus por meio do sacerdote. Mas no meio do processo a rota muda e ele encontra-se com o próprio. Vira para alguém e diga: não despreze quem você encontra no meio do processo. Não despreze quem você encontra no meio do caminho, porque às vezes você pode estar encontrando com o próprio Deus disfarçado. Aleluia! Eu imagino Simão Cirineu junto com o Messias, ele olhando para ele, não está escrito, então me dá liberdade para imaginar o próprio Deus encarnado dizendo: obrigado por estar me ajudando a carregar essa cruz. E com aquela voz, com aquele olhar, como ovelha muda sendo levada ao matadouro, Simão Cirineu é invadido por um amor, por uma graça, e ele pergunta: quem és tu? E eu imagino ele respondendo: eu sou Cristo, o Filho de Deus. Porque toda subida espiritual tem cobertura celestial. Simão Cirineu está subindo para o Gólgota. Para ele é sujeira, mas para o mundo espiritual é cobertura. Você não está entendendo? O sangue de Jesus tem poder para limpar o que ninguém limpa. O sangue de Jesus tem poder para curar o que ninguém cura.
O sangue de Jesus tem poder para libertar o que ninguém pode libertar. Porque a jornada pode ser até longa, mas a guarda é permanente. Oh meu Deus, aquele homem teve a oportunidade que talvez eu e você daria tudo para ter. Ajudar o próprio Deus encarnado na terra. Você não está entendendo? Alguém olha para Jesus e diz: como poderemos ver Deus? Jesus responde: olha para o teu irmão que está do teu lado, porque quando você olhar para ele, você vai ver Deus nele. É Jesus respondendo: tive sede, não me deste de beber, tive nu, não me deste de vestir, estive preso e não foste me visitar. Alguém olha para ele e diz: mestre, quando o Senhor estava assim a gente não viu. E Jesus olha e diz: todas as vezes que deixastes de fazer para um desses pequeninos, deixastes de fazer para mim. A oportunidade sua, a necessidade sua, a provação sua, a sua luta, a sua necessidade, a sua guerra, é a minha oportunidade de ser abençoado. Cuidado em negar ajuda. Cuidado em não estender a mão para quem Deus coloca na tua rota. Porque você pode estar perdendo a oportunidade da tua vida de ser abençoado. Ele era Deus, mas naquele momento ele era carne. E o processo dele foi a oportunidade de Simão Cirineu. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque se ele não tivesse com uma cruz, se ele não tivesse com dificuldade para carregar ela, jamais Simão Cirineu seria o abençoado para poder carregar. Você não está entendendo? Às vezes Deus vai deixar a gente numas guerras só para alguém poder nos acessar e a gente ativar essa pessoa com aquilo que a gente carrega. Por isso que não podemos dar pitaco na guerra de ninguém, na luta de ninguém. Porque tem gente que está sendo processado pelos céus. Mas louvado seja o Senhor, porque quando o céu processa, o céu aprova. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, diga: se prepara. Vai ter a aprovação do céu para a tua vida. Quantas vezes Jesus passou pelo Gólgota? Quantas vezes ele foi para o matadouro? Quantas vezes ele foi crucificado? Deus está dizendo aqui: eu não quero que você passe esse tipo de prova várias vezes. Eu não quero que você passe esse tipo de situações várias vezes. Se está passando é porque foi reprovado. Se não venceu é porque não aprendeu. Ah, mas a prova não é minha, então por que você está nela? Deixa o outro passar pelo que ele tem que passar. Simão Cirineu só é incumbido em auxiliar, mas não está no lugar dele. Não roube o protagonismo de alguém. Não roube a cruz de ninguém. Porque a cruz de alguém é o símbolo da redenção para outrem. Não queira passar a prova no lugar do teu marido. Não queira passar a luta no lugar do teu filho. Não queira passar
a peleja no lugar da sua mãe e do seu pai. Ele gritou na cruz: Deus meu, Deus meu. Por quê? Se o próprio Deus deixou seu filho na cruz para passar o processo, quem é você para não deixar? Está sofrendo o que não é para sofrer. Está pagando o preço para o que não é para pagar. Vira para alguém que está do teu lado e diga: o tempo é de mudança. E o tempo é de movimento. Elevo os meus olhos para os montes. Ele está num perigo real. Por quê? Porque a estrada é estreita, tem animais selvagens, tem assaltantes. Ele está olhando para os montes e desperta a pergunta: o que me espera no caminho? Você olha para o monte chamado 2026 e você pergunta: o que me espera para esse ano? O que me espera para esses próximos meses? Quando a palavra diz elevo ou levo ou levanto, é uma indicação de ação deliberada. Como assim? Não é um olhar distraído, um olhar que não sabe para onde está indo, mas é um movimento. É um movimento interno de busca por direção e socorro. 2026 não é um ano em que você vai orar só por orar. 2026 é o ano que você vai começar a orar de maneira pontual. Mas não ponha na oração para Deus fazer aquilo que é para você fazer. Ele eleva os olhos para os montes. E ele está aqui entendendo o quê? Que quando ele olha para os montes, ele está encarando o tamanho do desafio. Olha aqui para mim, queridos, existem problemas que você vai ter que enfrentar esse ano. Existem desafios que você vai ter que enfrentar esse ano. Existem conversas difíceis que você vai ter com alguém. Repita comigo, diga: eu preciso enfrentar. Por quê? Porque uma fé madura ela não omite, ela não esconde, ela não apaga a dificuldade que vai encontrar no caminho. Mas a fé madura entende, vai ter dificuldade, mas em todas eu vou ter vitória. A fé madura eu vou encontrar desafios, mas em todas eu vou vencer. A fé madura vai ter obstáculos, mas por todas eu vou transpor. Mas a fé imatura seja o que Deus quiser, mas o que você quer? Ah, mas o que Deus quer, eu quero e tá bom para mim. Aí eu te pergunto, o que Deus quer para você? Então ele diz, de onde está vindo o meu socorro? Então ele está fazendo uma pergunta, qual é a fonte real da salvação dele? Ele está fazendo a pergunta, o seguinte: da onde que vai vir a minha ajuda? Da onde que vai vir o meu socorro? Isso vai confrontar as fontes falsas, as alianças humanas erradas, o controle, a superstição. A pergunta prepara a confissão do versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então, quando você começa a entrar para uma nova estação dizendo, com quem eu posso contar? Com quem eu não posso contar? Você não vai ter tanta frustração. Você não vai se decepcionar com as pessoas. Por quê? Porque você começa a fazer um parâmetro.
Se você entender que Deus é quem pode te socorrer, e tem uma frase que eu escutei de um homem de Deus chamado Pastor Peri, ele disse: tudo de bom que você vê em mim fazendo, saiba que é Deus. E tudo que você vê de mal em mim, saiba que sou eu mesmo. Ninguém é bom porque é bom, só é bom porque tem Deus. Ninguém vai te abençoar esse ano porque é bonzinho, vai te abençoar porque Deus tocou no coração. Ninguém vai te ajudar porque acordou com uma vontade de te ajudar. Acordou com vontade de te ajudar porque Deus colocou essa vontade no coração. Sabe que Deus está dizendo: até quem não quer vai ter que querer porque eu vou tocar. Até quem não vai ir porque eu vou tocar. Sabe que Deus está dizendo: se tem algo que está travado, vai ser destravado. Se tem alguém segurando o que é teu, vai ser solto. Se tem alguém resistindo, algo que é para entregar na tua mão, vai ter que deixar resistência e vai liberar o que é seu. Eu vou te dizer, tem gente aqui que já era para ter recebido bênção faz tempo, mas tem alguém com coração duro, tem alguém segurando, e Deus está dizendo: assim como eu tirei o sono do rei de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, eu vou tirar um sono de alguém por amor à tua vida. Eu não sei o que vai acontecer, se vão te ligar, se vão te mandar mensagem, se vão procurar alguém que é teu amigo próximo, vai dizer: chama fulano, chama Beltrano, que nem esses dias alguém muito grande no Brasil disse: pastora, eu apareci e eu tenho tal projeto com você. Eu fiquei olhando, Deus disse: é eu mandando te abençoar, e quando eu mando, tem que obedecer. Só que você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar o quê? Tem que estar o quê? Eu não aguento mais andar a pé. Já foi tirar a tua carteira de habilitação? Eu não aguento receber mais salário mínimo. Já foi terminar os seus estudos? Hoje a coisa mais fácil é para terminar os estudos. Mas eu fiz até a 5ª série. Hoje você faz uma prova. Dependendo da sua prova, você já entra para o ensino médio. Em 1 ano você termina o ensino médio. Eu quero fazer faculdade, mas não tenho tempo. Deixa eu te contar um babado. Faculdade você não precisa ir todo dia e você não estuda 5, 6 horas, que nem é no ensino fundamental. É 3 horas. Vira para alguém e diga: o que é 3 horas? Pega na mão de alguém e diga: esse ano você vai andar por caminhos aplanados. Não, com mais fé e autoridade, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela e fala: esse ano é o seu ano. Diga: esse ano é o seu ano. Você vai chegar em Jerusalém, vai ter culto de ação de graça, vai ter churrascada, vai ter Coca-Cola, vai ter aniversário, vai ter festa, porque crente gosta de festa, porque a gente serve um Deus festeiro. Alguém olhou para ele e disse: você é beberrão, comilão. Ele disse: eu sou mesmo. Veio João jejuando, você disse que ele era religioso hipócrita. Veio eu comendo, vocês: então tá bom, deixa eu comer, deixa eu festejar. O Deus, ele está dizendo aqui: o meu socorro. Repita comigo: socorro. Vem do termo hebraico ezer, que significa ajuda eficaz, auxílio que muda o cenário. Cuidado. Cuidado com gente que te leva até a porta do templo. Cuidado com pessoas que te carregam. É mais ou menos assim: elas quebram as tuas pernas e te dão a muleta e diz que te ajudou. Existem nãos que são importantes e faz a gente crescer. Tem hora que a gente tem que ouvir uns nãos. Tem hora que a gente tem que receber umas barreiras. A gente tem que ver algumas portas fechadas, sabe para quê? Desculpe a colocação, para a gente criar vergonha na nossa cara.
Porque o paralítico, o aleijado das pernas, era colocado todos os dias à porta para pedir o quê? Esmola. Só que a esmola dele ajudava quem colocava ele na porta todo dia. Mas quem tem visão de reino, quem tem visão aplanada, quem tem visão avançada, olha para ele e diz, primeira coisa, levanta a tua cabeça. Porque a situação de dependência faz a gente ficar olhando só para baixo. Faz a gente não ter perspectiva de vida. A diferença do paralítico para o salmista do número 121 é que um olha para baixo e o outro olha para cima. O segundo ponto é que um sabe em quem confia, o outro não sabe. Por quê? Porque está dependendo do homem. Tem gente que não te ajuda, é porque Deus está impedindo de te ajudar. Porque se te ajudar, você nunca vai sair da porta e deixar de pedir esmola. Olha para mim, ele levanta a cabeça e olha. A primeira coisa que Deus vai atirar a paralisia não é das pernas, é da mente, é da visão. Porque ele poderia voltar a andar, mas ainda assim olhando para baixo. Olha para mim, eu não tenho ouro e nem prata. Será mesmo que eles não tinham ouro e prata, já que eles ganhavam tantas ofertas do povo? Eu não tenho ouro e prata. Por que eu não tenho ouro e prata? Porque a prata e meu ouro não resolvem o seu problema. Só alimenta a sua deficiência. Mas o que eu tenho, eu te dou. E o que eu tenho pode resolver a sua vida. Levanta e anda. O que você quer? Um sim que te deixa caído ou um não que te deixa de pé? O que você prefere? Um apoio que te coloca todo dia na porta? Ou uma mão estendida que te dá força para levantar e te coloca dentro do templo? Esse salmo aqui é o salmo do Deus que ajuda, não com consolo, mas com intervenção. Sabe o que é ser consolado? É toda hora você ter que ficar dando uma palavra para quem está mal. E até quando você vai ficar mal? Até quando? Até quando Deus vai ter que ficar te consolando? Até quando contando a mesma história? Até quando você vai procurar o pastor para falar o mesmo problema? Até quando você vai falar que está na mesma luta? Você quer consolo ou você quer intervenção? Você quer comprar lenço para enxugar suas lágrimas ou você quer vender lenço para enxugar as lágrimas dos outros? Quem você quer ser? A vítima ou o protagonista da sua história? Quem você quer ser? O tadinho salvo ou o guerreiro que vai ser salvo, mas vai viver a plenitude dos céus na terra? Porque Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, aí na nossa vez a gente é pobre? Põe a mão na sua cabeça. Toda mente de escassez vai ser quebrada em nome de Jesus. Dinheiro é sangue e sangue é vida. E vida, sangue, sempre está em movimento no corpo. Sangue não fica parado porque senão coagula. Em nome de Jesus, que o sangue de Cristo comece a se movimentar na tua mente, trazendo a metanoia de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que o cuidado de Deus virá sobre você, que a partir de hoje você sai do nível de consolo, do nível de ser consolado, e você passa para o nível de consolar. Você será a manifestação do poder de Deus que vai consolar pessoas.
2026 você vai dizer: é desafiador, mas eu vou vencer. Você sabe por que pessoas acessam níveis de riqueza? Porque a riqueza sempre está em movimento. Vira para alguém e diga: você não tem ideia. Quando você sai do nível de receber e sai do nível para dar. Eu não sei você, eu estou saindo desse nível. Quem mais vai sair? Eu estou entrando no nível de dar, eu não estou entrando no nível de receber. Eu posso até receber do Pai, mas passa por mim e entrega para outras pessoas. O Senhor está te dizendo: eu te tiro da posição de necessitada, de desamparado. Eu te tiro do nível de abandonado, do nível de frustrado, e te coloco no nível de procurado. Eu te coloco no nível de abençoador. Não tem como, querido. Não tem como você sair de um nível que as pessoas falam e ir para outros níveis e as pessoas não falar. O que você quer que as pessoas olhem para você em 2026? Como um coitado ou como um guerreiro? Como que você quer que as pessoas olhem para você com um olhar de pena, de dó, ou com um olhar brilhante dizendo: se você superou, eu supero? Se você conquistou, eu conquisto. Não me ajuda a pregar? Vira para alguém que está do teu lado e diga: se depender de Deus e da gente, nós vamos romper esse ano. Não, pega na mão dela e diga: os projetos vão sair do papel. Fala: em nome de Jesus, os projetos vão sair do papel. Eu vou crescer, eu vou prosperar. Há essa teologia de prosperidade. Se João disse que as ruas é de ouro e que nós vamos pisar nela, então eu quero, Senhor, esse nível de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Ele não permitirá que o teu pé vacile. No caminho da peregrinação, da romaria, o tropeçar, o cair, é perder estabilidade. Esse ano você não vai perder estabilidade com notícias quaisquer. Esse ano você não vai ficar desequilibrado emocionalmente com qualquer falácia. Esse ano é um ano que você vai ter maturidade emocional. Não, se arruma na tua cadeira, vai, arruma a tua postura, arruma teus ombros, põe um bucho para dentro, estufa o peito para trás, dá uma olhada assim, bem alinhado para quem está do teu lado, para esse irmão fervoroso, e diga: mudamos de nível. Não vamos perder tempo com fofoqueiro, com contendeiro, com invejoso. Faz assim, ó, mudamos de nível. Quem quiser discutir com a gente vai ter que aprender a voar e a decolar, porque águia não fica andando no chão. Quem anda é galinha e ainda anda olhando para baixo e ciscando para trás. Águia não, águia ela eleva o seu voo, sobe os montes. A águia, ela sobe acima da tempestade, ela sobe acima da luta, ela sobe acima. Não, me ajuda a pregar. Bate na mão de 3 pessoas, diga: tá subindo de nível. Não, bate na mão de 3 pessoas e da glória, diga: tá subindo de nível. É cântico dos degraus. É eles falando e tu subindo de nível. É eles falando da tua vida e tu subindo de nível. Ai, o que está acontecendo? Me deixa. Mas o que está acontecendo? Me deixa, porque eu estou subindo os degraus. É cântico dos degraus. Eu estou subindo o degrau. Mas
Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar o quê? Porque ele diz, eu não vou te livrar. Ele diz, eu vou te guardar. Guardar é diferente de livrar. Livrar, você não passa. Guardar, você passa, mas não sofre dano nenhum. Você passa pela língua dos outros e não vai sofrer dano nenhum. Você passa pela maldade dos outros e não vai sofrer dano nenhum. Por quê? Porque está guardado. Vão fazer de tudo para tentar te prejudicar. Vão tentar fazer de tudo para puxar teu tapete. Vira para alguém e diga, quando for tua hora, vai acontecer. Diga, e não é nem algo positivo, é algo negativo, você vai entender, quando for tua hora, quando for teu momento do negócio ruim acontecer, vai acontecer. Mas antes de chegar o teu dia, a tua hora, quem quiser antecipar, não vai conseguir. Você quer que eu desenhe para você? Eles queriam matar Jesus antes da hora. Sabe o que Jesus fazia? Jesus sumia no meio da multidão. Tem gente que está querendo enfrentar gente assassina. A hora de você ir para o teu Gólgota, vai chegar o momento de você ir para o teu Gólgota. Mas tem gente aqui que está alimentando planos satânicos. Tem gente aqui que está caminhando com Saul. Davi não caminhou muito tempo com Saul, não. Jesus não caminhou muito tempo com Judas, não. Vira para alguém e diga aí, você está querendo ser mais do que Jesus. Mas eu sei que muitos não estão preparados para essa história. É por isso que não rompe na vida. É por isso que não sobem de níveis. É porque Jesus andou com Judas, andou 3 anos, e você está andando 10. É porque Jesus falou para amar o próximo. Você sabe mesmo o que significa o amar? Amar não é palavras. É quando o outro precisa, você ajuda na sua medida do possível. E eu não amo porque eu quero, eu amo porque ele manda. Amor é atitude, não é palavra. Diz que ama o inimigo, mas mete pau nele. Diz que ama o inimigo, mas não dá de comer, então não é amor, porque amor é ação. Então você percebe aqui que Deus é descrito como alguém que protege o viajante de acidentes, quedas e falhas no percurso. Por quê? Porque a promessa não diz, você não enfrentará a pedra, mas diz, o tropeço não será o teu fim. Vira para alguém e diga, tem gente que está esperando tua queda esse ano. Diga, mas vai ter que esperar sentado. Porque de pé cansa. Vai ver, fala assim, vai ver você até tropicando. Quem já tropicou na rua, irmão? Não dá uma vergonha, né? Ainda mais quando é aquele tropico, sai até o barulho, tec, aí você faz assim, fala, meu Deus do céu. Já viu o tropico que teu corpo vai para frente, mas você não, porque tem equilíbrio. As pedras que vai aparecer no teu caminho, você não vai cair, porque Deus vai te dar equilíbrio. Acabou essa palhaçada de olharem para mim, para você dizer fulano, Maria, João, Cicrano, é tudo crente desequilibrado. Vão ter que ver a gente cheiroso, perfumado, alinhado, engomado, com prancha, com sapato encerado e dizendo é equilibrado emocionalmente. Não é doido, não é bipolar, não é esquizofrênico, é estabelecido emocionalmente. Deus não vai guardar só o teu destino, Ele vai guardar o teu processo. E eu termino aqui o meu sermão, porque ele diz, não dormitará. Não dorme o guarda de Israel. Está dizendo, ele não dormitará e ele não dorme, o guarda de Israel. Dormitará é tosquenejar, é pescar, é dar
uma cochilada. Porque cochilo você ainda consegue entrar num sono REM. Tem gente que cochila coisa de 2, 3 minutos e ela tem um sono, ela consegue ter uma visão, um sonho. Mas aqui o dormitar é você pescar, é você fazer coisas de segundos. Porque são frações de segundo que alguém é livrado num acidente de trânsito. São frações de segundo que uma pessoa ela vive um livramento da parte de Deus. E ele está dizendo, no teu processo eu não vou cochilar e não vou nem pescar. No teu processo, eu não vou dar, não. Os meus olhos estão abertos e como chamas de fogo contemplando o teu caminho. Você vai passar pelas águas e ela não vai te submergir. Você vai passar pelo fogo e ela não vai te queimar. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Toda arma preparada, forjada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu amaldiçoarás. Sabe que Deus está dizendo, eu coloco uma armadura nova na tua mão e te estabeleço nesse caminho. Mas você vai subir para o templo e vai apresentar um culto de ação ao Senhor. Ele vai dar força. Ele não vai ficar sem perceber o teu caminho. Porque às vezes a sensação é que parece que Deus não está nos vendo. Às vezes, eu não sei vocês, mas aqui para nós, abrindo o meu coração, parece que Deus está olhando para tudo e todos menos para mim. Só que o salmista de 121, ele está dizendo que ele é o guarda de Israel e ele não dormitará. Mas ele irá guardar o caminho. Deus está dizendo aqui que em tudo que você fizer, todo caminho que você entrar, ele vai estar com você. Isso daqui é muito forte. Por quê? Porque ainda que o caminho não seja o dele, a misericórdia dele vai te alcançar e vai te livrar nesse caminho. Porque às vezes tem caminhos que a gente entra por propostas humanas. Tem caminhos que a gente entra por aquilo que a gente olha no físico. Mas é Deus quem sonda os corações e esquadrinha os rins. É Deus quem conhece a maldade e a malícia do outro. Deus está dizendo, você pode até entrar numa rota enganado, mas eu vou te livrar nessa rota. Você pode até fazer aliança com alguém, mas eu vou te livrar nessa aliança equivocada. Então ele está dizendo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Sombra aqui vai falar de imagem de alívio, cobertura, proteção em clima quente e seco. Só que a palavra hebraica na sombra no Oriente Médio é associado à proteção de quem tem poder para cobrir alguém. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho poder para te cobrir. Eu tenho poder para te guardar. Eu tenho poder para te proteger. Eu tenho poder para te livrar. Eu tenho poder para ser tua sombra, para ser o seu alívio. Ele não somente vai guardar, mas ele vai guardar do sol e da lua. Sabe por que sol e lua? Eu não vou entrar nesse parâmetro aqui. Sol está falando de um astro espiritual, é um Deus. E a lua que também é um Deus. Só que preste atenção. Esses dois astros, esses dois elementos aqui, eles geram influência sobre a Terra. A Terra ela é feita do quê? De água e pó, barro. Ok? A Terra é formada disso. O homem foi feito da terra, pó, barro e cinza. Então preste atenção, ele está dizendo que ele vai nos guardar do sol e da lua. Você sabia que a plantação, os peixes, eles são todos influenciados pela lua? Diga-se os estudiosos e os antigos que até o corte do cabelo é influenciado pelas fases da lua. O ciclo menstrual da mulher também é influenciado pela lua. Aí você acha que a nossa vida espiritual também não é influenciada? O que ele está dizendo aqui? Eu vou te livrar dessa inconstância que vem sobre você. Às vezes você começa um projeto e você não termina.
Às vezes você começa um plano e você não concretiza. Por quê? Não é porque você não tem firmeza, não é porque você não tem estrutura, não é porque você não tem força de vontade. É porque tem uma força maior te influenciar. Vira para alguém e diga: a igreja precisa voltar a acreditar no mundo espiritual. A gente está muito coachizado, a gente está muito mentorado e pouco espiritualizado. Então ele está dizendo: eu vou te proteger do sol e da lua. E ele diz: a lua e o sol não vai te ferir. Como que o sol e a lua ferem? Porque a lua, ela interfere direto nas emoções, nos sentimentos. Mas isso é para quem estuda batalha espiritual de alto nível. Eu não creio nesse poder de influência, porque há poder no sangue de Jesus. Jesus é mais forte do que eu. Jesus morreu na cruz do Calvário, se fez maldição por nós. Então eu não creio nisso. Então eu só vou fazer uma pergunta aqui. Por que sempre no seu aniversário você fica triste? Por que você não gosta de comemorar aniversário? Porque na data do seu nascimento, que também vem numa cronologia lunática, você não tem esperança, você fica reflexivo, já que é uma data para você comum. Já que a lua não tem influência, quem tem influência é o poder de Jesus Cristo, por que no Novo Testamento, na época da graça e da nova aliança, um jovem é lançado no fogo e na água? E o texto vai chamar ele de lunático, que vem do termo hebraico original, influenciado pela lua. Vira para alguém e diga: é por isso, quando a gente entra em oração, Deus manda a gente orar para uns negócios doidos. Às vezes você não entende de batalha espiritual de alto nível, mas você entende de oração. Às vezes você não entende que é a lua, que é um demônio de alta patente que está influenciando as suas emoções. Mas você está orando, você está guerreando. Vira para alguém e diga: volta com aqueles mistérios. Fala para ela, fala para ele, diga: volta com aquelas orações doidas que você fazia. Volta com aqueles comandos doidos que você fazia em casa, no monte. Mas eu não creio nesse negócio de atmosfera, de geografia. E por que quando você vai para o monte a oração é diferente? Quem já foi para o monte aqui, fez campanha no monte? Porque quando você vai para o monte, o nível do louvor, o nível da revelação, o nível da profecia, o nível da palavra muda. Porque tem influência da terra, do cosmo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te elevar a um novo nível espiritual. Você vai ser um transformador de ambiente. Sabe o que significa isso? O sol e a lua não vai te ferir. É você chegar naquele ambiente de gente endemoniada, encapetada, cheia de escrume, cheia de sujeira, cheia de contaminação, te jogando praga, te jogando olhar de inveja, falando pelas suas costas. Você pode dizer: estou entrando e não vai me atingir. Por quê? Porque ele disse no Salmo 121, o sol não te ferirá e a lua não te causará mal. Pode mandar indireta, pode mandar palavras contrárias, não vai me ferir, não vai me machucar. Deus está dizendo: até naquele departamento da tua igreja, até com aquela irmã atribulada, não vai te ferir. Se coloque de pé. Deus guarda o emocional, Ele guarda o físico e Ele também guarda o espiritual. O sol vai falar do desgaste físico. Existe uma influência espiritual tão forte. Não é problema de vitamina, não é problema de libido, de testosterona, é espiritual. Existe um ataque de demônios tão forte que mexe no físico. Você não tem força, você não tem coragem, você não tem esperança, você não tem garra.
Sabe? É um desânimo. É uma desesperança. Que isso? Influência do sol. Influência sobre o físico. E a lua? A lua está falando da mentalidade, da psique. Por quê? Porque a lua é ligada à noite. Por isso que Salmo 91 diz o terror noturno. Por isso que, irmão, cá para nós, 80% dos crentes são noturnos. O que significa isso? Quem aqui, a maioria, vai lá para dormir para meia-noite, meia-noite e meia, levanta a mão. Olha o tanto de gente. É que que aqui é Goiânia, né? Então não é tão agitado. Mas lá em São Paulo é 2, 3 horas da manhã. E ainda acorda às 5, 6 horas para pegar o trem, o busão para trabalhar. Vai para os montes da vida. Durante o dia não tem quase ninguém, mas vai à noite. Abre a igreja para fazer culto. Durante o dia não tem ninguém, quase. Faz uma tarde da bênção, uma consagração. Mas à noite, vira para alguém e diga, porque tem um comando à noite. Quando que Jesus foi atacado para ser preso? Durante o dia? À noite. São níveis. Tem gente aqui que ela quer orar às 3 horas da manhã e não consegue. Você tenta pôr relógio, você não consegue orar. Sabe por quê? Porque o demônio das 3 horas é diferente do demônio da meia-noite. Não creio nesse negócio. Então por quê? Então por quê? Gabriel desce para trazer a notícia, o príncipe da Pérsia se levanta, porque está falando de um principado de governo. E aí ele não luta e ele chama outro anjo. Vira para alguém e diga, porque tem escala e patente. Tem muito crente aqui doidinho por Jesus, que vive umas coisas doidas no mundo espiritual, só não sabe interpretar. Quem já sonhou com um leão aqui? Levanta a mão. Quem já sonhou vendo touro aqui? Levanta a mão. Quem já sonhou aqui vendo uma ovelha, um bicho? Não um cachorro preto, essas coisas. Um animal diferente. Você sabia que é o seu anjo? Não creio em anjo, porque isso é coisa do espiritismo. E o salmista vai dizer, e dará ordem aos seus anjos para te proteger. Pedro está batendo na porta. Pedro está batendo aonde? A menina rola de volta e diz, é Pedro. E a igreja diz, não, é o anjo dele. Anjos são servos. E Deus está querendo levar a igreja novamente a esse nível de loucura. O que significa isso? A gente vai ser estudados, inteligentes, dotados, mas também carregados de unção e poder. Vocês estão entendendo isso? Antigamente, crente era assim, conhecido como mal vestido. O terno, aqui graças a Deus, né? Mas era os ternos tamanho maior do que o braço, né? A gravata de uma cor, não era chique assim, ó, combinando os lenços. Era a gravata do Pato Donald, com uma blusa vermelha, era ou não era assim? As irmãs, como que era? Coque, era, não era assim, uma cara pálida, e parecia que estava doente, era ou não era assim? Buchuda, era assim, corcunda, era assim. Aí vira para alguém e diga, o nível mudou. Diga, hoje a gente anda na paleta, cabelinho na régua, o pó na cara, mas com unção de Deus. Vira para alguém e diga, esse ano, o meu CC vai ser da Chanel. Cadê os irmãos? Diga amém. Os varões falam para outro varão, fala assim, esse ano a gente vai suar savage.
perfume, Savage, Chanel. Coisa chique. Você vai entrar no mistério segurando a tua bolsa da Louis Vuitton. Tá entendendo? Vira para alguém e diga: acabou esse negócio de crente de Deus e pobre miserável. Esses dias eu ouvi algo que me incomodou muito. Porque eu lembro que quando eu andava a pé, os irmãos me davam carona e às vezes meu pé estava todo sujo de barro e eu sujava o carro dos irmãos. Mas os irmãos me davam carona. Quantas vezes eu fui para o monte com sapato furado e entrava no carro dos irmãos com sapato sujo? Porque eu vou falar uma coisa para você. O Deus que te dá o carro, Ele dá o dinheiro para você lavar o carro no lava-rápido. E Ele vai te dar porque você está usando o carro por uma boa causa. Eu profetizo que quem está com carro velho vai mudar e vai para aí carro novo. Porque quando você chegar lá no pé do monte, nada contra, vai ter Celta, vai ter um Ninho, mas você vai chegar com a sua Range Rover. Fala os nomes aí do carro. Hã? Vai chegar com a Hilux, com a Evoque, com Corolla, e ainda vai descer com som no último dizendo: então deixa o menino rodar. Porque às vezes eu pego, não é que nem o carro chique de vocês, mas eu vou entrar. Aí eu pego a minha Renegade e às vezes desço na quebrada. Eu tiro onda, eu abaixo os 4 vidros, coloco o braço para fora, põe a Juliette na cara e coloco o Cassiane. Porque se o crime patrocina, o céu também patrocina. Se o maçom, se o espírita, se o católico, se o desviado, ele tem carro do bom e do melhor, se veste do melhor, o crente também. Vira para alguém e diga: o nosso nível de guerra vai mudar. Você crê que você não vai ser mais provado na escassez? Olha, o ambiente ficou bom até para pedir oferta, né? Mas eu não vou pedir não, porque a ativação aqui é da mentalidade, não é do bolso. Vira para alguém e diga: você crê que você vai ser testado em outro nível? Você não vai ser testado no pouco, você vai ser testado no muito. Você vai olhar que nem eu olhei e ver um tênis que outra hora eu falava era um sonho, um tênis da Guess que a gente paga um troco de bala e Deus falar: dá para fulano, e a gente ficar na guerra de dá ou não dá porque é um tênis da Guess. Sendo que ontem a gente estava comprando um sapatinho do brechó. Você entende que outra hora você travava com o espírito da miséria e agora você trava a guerra com o espírito da avareza? Você entendeu isso daqui? De você estar com um terno da Hugo Boss e Deus ter que mandar tocar no teu coração para você semear na vida de alguém, sendo que em outra hora você estava com um terno totalmente desproporcional ao seu corpo. Vira para alguém e diga: é esse nível de guerra que você quer? É esse nível de guerra que você quer acessar? Quem quer acessar? Eu quero acessar! Mas você tem que elevar o seu olhar. Vira para alguém: se for para observar, observa para cima e não para baixo. Nós vamos orar agora. Nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Orar. Orar. Orar, orar. A gente vai orar e a gente vai clamar. Mas não é clamar chamando o gato, não. Vira para alguém que fala aquelas oração doida. Você já viu algum crente tímido? Não tem crente tímido.
Tem crente doido. Quando o Espírito se apodera dele, ele tem uma autoridade. Por quê? Porque tem coisas que você só vai possuir na ousadia do Espírito. Irmão, não sei, mas o Espírito me tomou e eu fui e fiz. Porque tem coisas que você só consegue em Deus. Só que você tem que subir o templo. Você tem que subir o quê? Você vai mudar de nível a tal ponto de você chegar na igreja e falar assim: pastor, esse ano a igreja não precisa pagar a água e a luz, porque eu que vou pagar. Mas a mente escassa fala: não estou pagando nem a minha, é por isso que você não vai prosperar. Porque Deus não dá muito para ficar na tua mão, Deus dá muito para sobejar nas suas mãos. O Senhor vai mudar tanto a tua história, que você vai falar assim: pastor, hoje eu quero levar a senhora, a pastora Keila, o Senhor, o pastor Fábio, para nós ir jantar. Vamos jantar no Coco Bambu? Eu não estou comendo nem maminha, não estou comendo nem colchão duro, quanto mais pagar almoço no Coco Bambu. Por isso que Deus não vai te prosperar. Você tem que desejar abençoar os outros. Você tem que sentar na mesa e dizer: dá licença que hoje eu que vou pagar a mesa. Falar em nome de Jesus. Eu vou mudar de nível. Diga: em nome de Jesus. Os meus níveis de guerra vai mudar. Em nome de Jesus. Para fechar, eu nem sei por que Deus está mandando eu falar isso. Para fechar, para nós clamarmos. 2021, quando um pastor pegou uma cesta básica e atravessou o meio da igreja e colocou em cima do altar e falou: pastora Ingrid, pastor Marcelo, toda a igreja juntamos aqui um pouquinho os alimentos e demos aqui para juntar para essa cesta básica para a senhora. Vira para alguém e diga: tem gente que não precisa saber das suas guerras. Quando eu olhei aquela situação, me deu uma revolta. Me deu o quê? Vira para alguém e diga: é isso que você precisa ter nesse ano. Faz assim, você precisa se revoltar contra a situação. Você tem que olhar e dizer: eu não aceito isso. Eu cheguei na porta da minha casa com uma ideia, 2006, com o meu negão do lado. Eu falei: a partir de hoje, ninguém mais vai olhar para nós, dois pretinhos, junto com um pequenininho, o pequeno gafanhoto. Vai olhar... É ele que apelidou. E vai olhar e falar assim: pobres, miseráveis, coitados. Eu falei: a partir de hoje, quando alguém quiser me xingar, me conotar com alguma coisa que seja de soberba, ostentadora, tem dinheiro. Eu nunca imaginei, as pessoas entram no Instagram me pedindo dinheiro. Vira para alguém e diga: às vezes você nem vai ter, mas a tua cara é de quem tem. Igual que nem vocês têm cara que tem dinheiro, né? Eles têm cara que tem dinheiro. Que nem esse negão chique aqui, ó. Tem cara das Américas. Não tem um centavo, mas tem cara que tem. Esse que é esse terno aqui chique. Vira para alguém e diga: não tem, mas vai agir como que se tivesse. Vira para alguém e diga: o seu nível de guerra vai mudar. Antigamente você pegava o celular e falava: meu Deus, o celular velho e podre, tenho até vergonha de levantar para tirar foto. Aí depois você pega um iPhone de última linha e tem vergonha de levantar. Vira para alguém e diga: qual é o tipo de vergonha que você quer passar? Mas você tem que ser doido. Você tem que ser o quê? Tem que ser um doido por Jesus. Tá entendendo? Você tem que ser um doidão chapado. Porque vai ter dia que Deus vai te acessar umas pessoas que a medicina não vai poder curar ela do câncer, mas o poder que age em você vai poder.
dia 1º eu estava numa mansão em Alphaville. E os ricão tudo olhando. E eles, vamos orar. E eles ficaram tudo olhando pra minha cara, tipo assim, você não vai liberar nada pra nós? Mas passado alguns minutos, eu estava dentro de um barraco, numa favela, socorrendo uma mulher que acabara de ver o seu marido e o seu cunhado, de 14 anos, num acidente fatal, destroçado no meio das ferragens. E eu liberar a palavra de Jesus. Vira para alguém e diga, você está preparado para esse nível? Então nós vamos clamar, nós vamos o quê? Clamar, nós vamos clamar, nós vamos o quê? Eu não sei o que você vai clamar, mas a gente vai clamar. E a gente vai clamar pedindo para que o Senhor nos libere essa unção de romper, essa unção de desbravar, essa unção de alcançar, essa unção de abençoar, essa unção de avançar. Porque o Salmo 121 é para quem está em movimento. Você vai orar, você vai clamar, Senhor, destrava os meus pés, destrava as minhas mãos, destrava a minha mente. E eu profetizo que Deus vai colocar pessoas do teu lado que enxerguem em você o que você não enxerga. E em nome de Jesus, todos aqueles que estão do teu lado, que se sentir ofendido com a grandeza de Deus na sua vida, que Deus arranque pela raiz. Amém? Amém? Levante suas mãos para os céus. Feche os seus olhos. Agora não é oração metódica, não é uma oração que a gente sempre faz, sabe? Aquela oração script. Agora é uma oração sincera, agora é uma oração de verdade. Não é uma oração longa, comprida, mas é uma oração decisiva. Não é uma oração que a gente vai ver o que a pregadora vai orar, mas é uma oração de unidade. Você vai externar, você vai declarar, você vai profetizar. Você não vai profetizar depois que você sentir Deus. Você vai profetizar para sentir Deus. Você não vai sentir Deus para falar em línguas. Você vai falar em línguas para sentir Deus. Porque você tem que desafiar a sua fé no mundo espiritual. E eu tenho certeza que esse ano é o seu ano. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, posiciona um anjo do lado desse irmão e dessa mulher agora. Ah, meu Deus, eu te peço, não é qualquer anjo, Senhor, mas é anjo de território, é anjo de embaixada, é anjo de fronteira. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, coloca, Senhor, um anjo, ah, meu Deus, com uma espada desembanhada, segurando na mão agora, oh, meu Deus, um anjo, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Meu Deus, e esse anjo, meu Pai, ele está posto para poder ouvir o comando desse irmão, dessa irmã. Ah, meu Deus, e conforme o que ela pedir, conforme o que ele declarar, esse anjo vai executar. Ah, meu Deus, eu te peço agora, tira as algemas dos pés dela agora. Tira as correntes das mãos dele agora. De canto comandarácia. Tira, Senhor, essas roupas velhas agora. Uramaioheb da canto comundra. Naramaioheb dará cerca. Ah, meu Deus, aqui tem profeta com ferramenta enterrada. Aqui tem missionária parada. Aqui tem pregador estagnado. Aqui tem empresário desanimado. Mas eu te peço agora, eu chamo agora, Espírito Santo, toca agora, toca agora, desde o alto da cabeça até a
pega agora todo cipó que amarrava ela, toda corda que prendia ele. Anjo, passa a espada agora e corta. Tira a mordaça da boca dele agora. Tira a mordaça da boca dela agora. Meu Deus, se tem profeta, meu Pai, nessa casa, se tem vaso doido pelo teu poder nessa casa, desembarca esse vaso agora. Desembarca esse vaso agora. E derrama, meu Deus, um azeite agora. Traz à memória os bons tempos da madrugada. Traz à memória os bons tempos da conversão. Traz à memória os bons tempos das campanhas no monte. Isso, meu Deus, desenterra agora essa ousadia. Desenterra agora o Ramando Keminaracia. Ele para chore mandou comanaka manahayase. Ele bramando comananasi. Ele brando comandaravase. Ebida canto comandorovosi. Alabaiote. O Rabraprochemi nahayaso. Em nome de Jesus, vem, tangedores. Anjo do Senhor, anjo do Senhor, pega agora na mão dela, isso, pega agora na mão dele, vem, tangedores, vem, pega agora na mão dela, isso, pega na mão desse anjo agora, pega na mão desse anjo agora, e vem na marcha, vem na marcha, isso, vem na marcha, aumenta a velocidade, aumenta, vem, vem na marcha, vem na marcha, ura pra proche membarácia, ura pra, só os torcedores, vem. Ô missionária, tá esperando o quê? Pra sair da tua cadeira e vir pra marcha. Ô profeta, tá esperando o quê? Baterista, faz um tribal aí, meu filho. Ura pra camandacia, ura pra proxeminaracé, ura pra camandorebidaraçô, ura pra camandarraiocé. O profeta tá esperando o que pra vir na marcha? Vem, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Não tem problema, a gente termina meia-noite. Orabaca mandaciar. Não tem problema. Mas se você vai sair do teu lugar, tu vai. Vem. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vem.
Olha a marcha! Olha a marcha! Olha a marcha! Vem a marcha! Pegue esse sapato de fogo! Pegue esse sapato de fogo! Pegue esse sapato de fogo! Vem! Entra nessa peleja! Entra nessa batalha! Sobe Jerusalém! Sobe os degraus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Tem barulho de corrente sendo quebrada! Ora pra choremarassia! Urabrando como na raiação! O minacanto que me dará fé! Uramando que me na raiação! A dúvida canto que me nascer! Olha esse varão te cumprimentando nesse mistério! Olha esse varão te cumprimentando nessa marcha! Olha esse guerreiro te chamando para marchar! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Desfaz esse trabalho nessa marcha! Pega essa espada e começa a guerrear! Guerreia, guerreia, guerreia! Guerreia, guerreia, guerreia! Guerreia, 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 guerreia! Guerreia, 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 guerreia! Guerreia, 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 guerreia! Deus está chamando 12 vasos para se apresentar na marcha! 12 vasos para se apresentar na marcha! Guerreia, guerreia! Guerreia, guerreia! Cadê o primeiro vaso? Cadê o primeiro vaso? Cadê o primeiro vaso? Uramando que me narassia. Uramando que me na. Eu queria aqui na frente só os profetas. Eu quero aqui na frente só o vaso. Vem na violência, baterista, vem. Os vasos vai vir na marcha. Já se apresenta na marcha. Os vasos, 12 vasos vai vir marchando. Os 12 vasos vão ser tomados na marcha. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem sepultura sendo fechada. Falta mais 2 vasos. Vem. Falta mais 2 vasos. Vem. Os 12 vasos, assim manda dizer o Senhor: saiam das suas posições e toquem naqueles que o Senhor te direcionar, porque Deus vai levantar mulheres e homens aqui
Assim diz o Senhor, os 12 vasos, saia da tua posição e toquem quem o Senhor te direcionar. Profetiza. Deus está tomando essa igreja numa dimensão de glória. Olha o barulho da igreja. Só igreja. Olha o barulho de línguas estranhas. Olha o barulho de línguas estranhas. Orebrancho benekamanogasemi nahayose. Raprancho bidarabacamano rebiata. Desceu um espírito de profecia na casa. Elemancho petere prato comanacaiose. Ropromando kebiataio torca varacia. Nobida canto kebitato comanassia. Roprobrato comando comanacato kebita. Deus manda dizer liberar as línguas estranhas. Shantai que faz, pecanto que manda na vaz, uchocas e racia canto, andaia raço, antocovia da racia, declaia to, manaicas tebela pofofotia, raia sébia, alabancho que alavácia, raia chocandigidigofócia, raia chocalavancha que andareva raia, ta 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 ta, chamai, o chovia. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha como o Senhor. Compartilhe. Tem dons sendo desenterrados. Tem dons sendo desenterrados. Tem ferramentas sendo desenterradas. Tem talento sendo desenterrado. Tem uma mesa aqui na frente. E os anjos estão colocando as ferramentas que foram enterradas nessas mesas. Ferramentas que foi enterrada, que você enterrou. O anjo desenterrou e está aqui na frente. Ederemacanto comandácia. Tu que enterrou tua ferramenta. Tu que sabe que a tua ferramenta foi enterrada. Sai do teu lugar. Isso daqui é só para quem é espiritual. Sai do teu lugar e vem até essa mesa posta, e pega a ferramenta de volta. E peça perdão por ter enterrado ela. Pega ela e volta para o teu lugar com ela. Ei, Jobadácia. Oramandi bida canto da rabrato que me dere basore mandarácia. Chomenemanana canto comandar abraço rebácia. Pega a ferramenta, crente. Robi chobeter camandarácia. Da passagem no corredor, naravaçore bracanto rebrácia.
Ominara subida canto como um terebrando vacia. Ei, profeta, vem pegar tua ferramenta que tu enterrou. Raprando que bidará pra chore baraciando como anatacacho medece. Elevará cianto como nascente. Tem gente que tá dizendo: pego aqui do meu canto, pega nada. Pego aqui no meu cantinho, pega nada, porque o comando foi liberado. Olha essas línguas novas que ele te entrega. Olha como a tua espada aumenta a envergadura dela. Vai voltar a ter sonhos espirituais. Vai voltar a profetizar. Vai voltar a cantar em línguas. Vai voltar a entrar naqueles mistérios. Vai voltar a ser tomada dentro de casa no poder da glória. Vai voltar a entregar recado dentro do mercado, na fila do banco. Olha o anjo colocando aí na tua mão agora essa ferramenta nova. Sinta o peso. Sente o peso. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vai voltar a profetizar. Vai voltar a ser instrumento dele na terra. Para finalizar esse ato profético, esse mover, vira para essa pessoa que está do teu lado, de frente, de frente, de frente, de frente. 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 Homem com homem, mulher com mulher. De dois em dois. De dois em dois. Agora começa a liberar línguas estranhas. 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 Tu está proibido de orar na língua brasileira. Ei, Odarabrado que me derebradarácia. Oramando comanda raiote que mandasse. Emene que bete que manda que manda raioso. Ropramando rebra pra 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 pra. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Deus já está te renovando. Deus já está te tomando. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Mais, 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 mais. Mais unção. Mais unção. Mais unção. Mais, 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 mais. Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha, mergulha. Vai, vai. Entra tu com ele nesse mistério. Mais poder. Mais unção. Mais autoridade. Mais visão. Mais revelação. Mais poder. Mais. Sensibilidade do céu.